Você já ouviu falar sobre o Deus plural? O Deus que é um, mas é três? Sou o pastor Leandrinho. Esse vídeo aqui é para trazer para você uma visão bíblica sobre pequenos grupos na sua igreja. Como é que a gente pode pastorear um rebanho e ver esse número de pessoas, que não são apenas números, mas são pessoas de fato, vidas, somente aumentando, crescendo e fazer com que a gente consiga cada vez mais ganhar mais e mais pessoas para Jesus. Preste atenção. A imagem de Deus é uma imagem de comunidade, de plural. Nós somos imagem de Deus, não quando somos uma pessoa de forma isolada ou quando nos ajuntamos. Um amontoado de pessoas não determina simplesmente a imagem de Deus, mas sim quando nós estamos unidos. Quando não existia homem algum, preste atenção, só para que você entenda esse conceito aqui, de um Deus plural e essa visão bíblica de pequenos grupos. Quando não existia homem algum, a trindade já existia. Trindade é um conceito teológico, né? Deus subsistindo em forma de três. Isso já existia. O que havia nesse tempo? A vida que Deus vivia nesse tempo. O que Deus já vivia desde a eternidade, né? Essa vida que Deus vivia desde a eternidade expressa a vida que nós precisamos compartilhar, praticar hoje. Qual é essa vida? Uma vida de relacionamento, mutualidade, amor, comunhão, serviço. A Trindade já vivia isso entre si. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma vida de cooperação. O Espírito coopera com o Filho, o Filho coopera com o Pai, a Trindade coopera entre si. Então, essa vida de comparação nos traz uma base para que a gente pratique nos pequenos grupos hoje em dia. Escute isso aqui. Pequenos grupos, né? Tem muita gente que chama de célula, PGs, né? Grupo familiar. Independente de como na sua realidade você chama, pequenos grupos não é uma estratégia humana para crescimento de igreja. Não é uma estratégia humana para multiplicação de lugares na igreja, para lotação de igreja. Não. Isso é um retrato de como Deus deseja que nós vivamos aqui nessa terra. A vida que Deus vive desde a eternidade precisa ser refletida no modo como a igreja vive aqui hoje. E que modo era esse? Era uma vida de comunidade. A chave toda aqui, que você vai perceber em Gênesis 1:26, é imagem, é domínio. Imagem, semelhança e o domínio. A forma como Deus vive nos dá uma pista desse propósito. Então Deus quer compartilhar da sua vida, dessa vida divina conosco. Ele quer habitar com os homens em função dessa intenção, ele vai lá e cria o homem. A imagem e semelhança expressada individualmente precisa acontecer coletivamente. Preste atenção. Você pode olhar e dizer assim, eu sou a imagem de Deus. Só que você não é um ser plural como Deus é. Então, ainda que você seja imagem e semelhança de Deus, a expressão disso só acontece quando nós somos um corpo, quando nós somos a igreja. Então, do ponto de vista individual, a imagem de Deus é Cristo. Hebreus 1:3 vai falar isso aqui. Filipe questiona sobre ver o Pai com Jesus, e Jesus vai dizer assim, quem vê a mim já está vendo o Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Isso é a imagem de Deus. Quando o homem caiu, ele perde essa imagem, e a gente vai perceber que quando falamos de discipulado, nós não falamos de formarmos discípulos para nós mesmos, segundo a nossa imagem, mas falamos de formarmos discípulos para Ele, segundo a imagem de Cristo, porque Cristo é esse modelo. Então entenda, conhecimento intelectual não necessariamente expressa caráter de Cristo. Há pessoas que conhecem de tudo, inclusive de teologia, de Bíblia, têm versículos decorados na mente, mas não necessariamente expressam o caráter de Cristo, porque não estão na vida comum da igreja. Dons espirituais não necessariamente expressam maturidade, por exemplo. Senão a igreja de Corinto seria a igreja mais madura do Novo Testamento. Paulo diz que eles eram carnais, apesar de não faltar nenhum dom entre eles. Ou seja,
na igreja, no que diz respeito à instituição, há gente muito transformada, menos transformada e nada transformado. Mas acredite, o interesse de Deus é edificar o caráter de Cristo em mim, em você, em nós. Então, a gente sabe que do ponto de vista individual, o homem sozinho não consegue expressar tudo isso que a gente está falando. Por isso que Deus forma o seu corpo, que é a igreja. Quando nós nascemos de novo, nós fomos resgatados, passamos a fazer parte do seu corpo. Através do seu corpo é que Deus se expressa. Então, quando que a imagem de Cristo está presente na igreja? Quando a igreja vive a vida que Deus vive na eternidade. Que vida é essa? Essa vida de comunidade. Por isso que eu bato nessa tecla de praticarmos pequenos grupos, porque quando nós praticamos esses pequenos grupos, nós estamos vivendo essa vida de comunidade. Nossos auditórios não precisam ser auditórios simplesmente somente lotados e a gente falar assim, eu tenho um auditório lotado, portanto eu tenho essa imagem. Não, nós não podemos olhar para isso e ver somente um amontoado de pessoas. Se não existir unidade, nós não expressamos imagem e semelhança de Deus. Nós não expressamos o Deus que é plural. Então, no ponto de vista individual, quanto mais do caráter de Cristo você expressar, você vai expressar autoridade, ok, mas é do ponto de vista coletivo, como igreja, que nós vamos exercer esse domínio, que nós vamos exercer, não somente expressar, mas exercer essa autoridade para destruir as obras do diabo. Quando é que a imagem de Cristo está presente na igreja? Em nós. Quando nós, embora sendo muitos, vivemos em unidade. Isso expressa, então, o Deus plural, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre esteve unido desde a eternidade. Quando nós expressamos isso, nós estamos expressando a pluralidade divina nessa terra. Aí estamos sendo quem Deus falou lá em Gênesis que nós seríamos. Imagem, semelhança, igreja, comunidade. Quando vivemos a vida que Deus vive desde a eternidade, essa vida de comunidade, aí essa coisa toda acontece. É fácil a gente viver isso? Por que não? A principal estratégia maligna para resistir à imagem de Cristo, para que a imagem de Cristo esteja presente no nosso coletivo, é produzir em nós, sabe o quê? Divisão. É quando ele compromete a nossa unidade. Por isso que há uma estratégia maligna tão ferrenha, tão cheia de labuta, empenho, para provocar dissensão no meio da igreja. Porque quando o inimigo consegue trazer divisão, dissensão, a imagem fica comprometida. Porque a imagem só é expressada quando nós somos, embora muitos, um só. Quando nós somos um corpo. Então, veja bem, você pode pensar assim, eu sou igreja, Deus me deu... Não, Deus não dá tudo para uma pessoa só e de propósito, porque se Deus dá tudo para uma pessoa só, nós não precisamos ser corpo. A gente fica isolado, sendo autossuficientes em nós mesmos. Nós somos enriquecidos quando somos um corpo unido. Existem expressões da igreja, corpo, edifício, ou seja, Deus não dá tudo para uma pessoa só. Eu preciso de você, você precisa de mim. Complete a musiquinha nos comentários aqui, por favor, tá? Mas nós precisamos uns dos outros, porque aquilo que Deus me dá, talvez Ele não tenha te dado. Você precisa de mim. Mas tem coisas que Deus te deu, mas não me deu. E eu preciso de você para eu crescer, para eu ser edificado. E nós, juntos, estaremos expressando assim a imagem de um Deus plural. Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em comunidade. Isso é a preciosidade da vida da igreja. Quando a gente vive isso, as pessoas que estão nesse contexto, elas são mais seguras e estão mais seguras. Porque se nós estivermos, por exemplo, vários tijolos soltos, amontoados na frente da sua casa, é fácil alguém vir pegar e roubar um tijolo. Mas é muito difícil alguém arrancar um tijolo de uma parede que já está ligada através da argamassa, através do cimento. Pegou isso aqui?
Faz sentido para você? Então isso expressa muito do que é ser igreja, que sejamos esse corpo unidos para que a gente possa avançar e crescer cada vez mais, tá bom? Então não se esqueça, você é parte dessa igreja maravilhosa. Escreve aqui para mim algo mais que você tem, que pratica essa realidade de um Deus plural na sua vida. O que você achou desse vídeo aqui? Escreve aqui, por favor. Pega esse link aqui, espalhe nos grupos da sua família, da sua casa, da igreja, manda para todo mundo. Fala assim, olha só o que esse pastor está falando, né? Escreve, manda para todo mundo, tá? Então curta também esse vídeo, se inscreva no canal se você não... Eu tô vendo que você não é inscrito ainda no canal, eu tô sabendo. Toca aqui no botão de se inscrever, toca no sininho também para você ativar as notificações. Sempre que eu postar um novo vídeo, vai chegar para você. Você garante assim que esse vídeo vai chegar. Tem vídeo todo dia sendo colocado aqui nesse canal e nós vamos alcançar muitas e muitas pessoas. Aqui embaixo, no link dessa descrição, você encontra o link do meu livro, O Coração de uma Igreja Saudável, onde eu falo muito mais sobre pequenos grupos. É um verdadeiro manual. Se você na sua igreja quer praticar, quer crescer nisso cada vez mais, esse é o manual que você precisa. O Coração de uma Igreja Saudável. Tem o link aqui do site, a gente entrega no Brasil todo pelos correios, tá bom? Só você olhar tudo que está escrito aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, você nasceu para dar certo.